Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Instituto de Medicina e Psicologia Integrada, o INPCast. É o podcast que fala sua língua de forma leve. E hoje estamos no 4º episódio. Gente, não assistiu? Curta, assista no link que vai ter aqui embaixo. Curta, comente, compartilhe para que essa informação seja entregue para o maior número de pessoas possível. E hoje nós estamos aqui, eu tenho um prazer de apresentar para vocês os psicólogos que vai falar sobre um assunto super importante, que são as habilidades sociais. Como vocês já sabem, eu sou mãe atípica e há 5, 6 anos atrás eu não sabia a importância das habilidades sociais, eu não sabia nem o que era habilidades sociais. Então, aproveitando esse ensejo, nós vamos tirar as nossas dúvidas com essa mesa incrível que está aqui. A Sara, a Maiara e o Pedro. Sara. Oi, Michele, obrigada pelo convite. Eu acho que esse podcast é muito importante para a gente estar, não desmistificando, mas disseminando mais informação. Tem muita coisa que a galera pega do bom senso e que é bom a gente trazer um pouco mais de ciência. Eu sou psicóloga e eu atuo com habilidades sociais. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Acho tão importante a gente ir falando e construindo essas temáticas que a gente acha que são tão difíceis, mas quando a gente começa a conversar, a gente vê que tem muito a ver com o nosso cotidiano. E eu sou Maiara, sou psicóloga, pós-graduando em ABA e trabalho com autismo. Olá, muito prazer, eu sou o Pedro Henrique, fico muito feliz com o convite. Sou psicólogo, estou pós-graduando também em ABA, né? E eu acho um tema de extrema importância, sabe? Quando a gente vive em comunidade, a gente precisa aprender a lidar com esses detalhes, sabe? Então, é de extrema importância. Olha, eu vou tirar aqui um gancho. Todo mundo tá falando das pós, então peraí. Com licença, por favor, né? por favor. Então, ó, em ABA, eu tô pós-graduando em neuropsicologia, avaliação e reabilitação neuropsicológica, e em Libras, porque a gente tem todo tipo de gente, né? Sim, com certeza. Precisa da oportunidade de ter acesso, poder se comunicar. Habilidades sociais. É verdade. Né? Sara, somos seres sociáveis, né? Nascemos ali para ser seres sociáveis. É inato, ou seja, eu aprendo, eu nasço, eu já nasço sabendo, me virando, enfim. Como funciona isso? Ó, a gente nasce numa sociedade, por nome é social, né? A gente sempre tem que dar, pelo menos, função para a sociedade, pelo menos é assim que a gente vive, meio capitalista, tá esperando, então, um retorno onde todo mundo tem que trabalhar. E como é a sua função nesse universo da sociedade? A gente, quando vai para o autismo, aí a gente tem outra perspectiva, porque a gente também quer inserir essa galera no mercado de trabalho, nos ambientes de cultura. A gente quer que eles sejam tão aptos quanto nós, típicos, de estar ali e poder usufruir e não ser limitado. E até com as limitações eles terem o repertório suficiente para estar ali, para estar manejando uma improvisação, o que aconteceu. Ai, meu Deus, eu não tinha me preparado para isso, mas agora, como eu já treinei isso lá em casa, ou lá na clínica, lá na terapia, eu posso estar ali e estar de forma confortável, porque eu já sei, ou porque eu tenho ali o meu suporte, que é o meu AT, ele vai me ajudar. Então, assim, a gente... Respondendo essa pergunta, vai embora? A gente aprende. A gente aprende. Todo mundo aprende. Todo mundo aprende. Então, assim, se a gente nasce numa sociedade em que ninguém usa roupa, não vai ser comum alguém estar de roupa. E não é o nosso caso. Mas é o tipo de coisa que a gente tem que estar pensando. O que essa sociedade espera? O que a gente faz? O que é normal? O que é esperado? O que a gente pode estar fazendo ali para estreitar essa ponte? Então, a gente vai ensinando, né? A gente ensina para todo mundo. A gente ensina para criancinha, para adolescente. Às vezes, a gente tem que ensinar para o idoso lá, que já esqueceu como é que tem os modos, né? E aí, quer soltar uma na família, assim, todo mundo fica... Epa! Isso é uma habilidade social. Sim. E é uma questão que a gente está aprendendo constantemente, o tempo todo. E eu tava pensando aqui, né? Eu falei, gente, você tava falando, eu falei, gente, o quão complexo habilidades sociais é.
Com certeza. Porque, assim, às vezes a gente aprende, às vezes a gente não aprende, não sabe. Não é que não aprende, mas não sabe lidar, né? Tipo, ai meu Deus, eu tô num contexto e não sei muito bem lidar com ele. E agora? E o improviso, como é? Né? né? O traquejo ali, o jogo de cintura é uma habilidade social. Isso. Sim. E aí as habilidades sociais são aprendidas. São aprendidas. São aprendidas. Com toda certeza. Vocês querem acrescentar? Acho que muito aprendido a partir da observação, né? Nós convivemos em sociedade, então, desde pequenininha a gente começa a observar os nossos familiares, principalmente os nossos pais, quando a gente entra na escola, os professores, outros colegas, e a gente observa como essas pessoas se comportam, o que pode, o que não pode fazer. São regras que às vezes nem são ditas, mas que São observadas, né? Exatamente. São observadas. Mas nem para todo mundo é assim. Então, no caso da pessoa autista ou com outras neurodiversidades, talvez esse processo não seja tanto pela observação e precisa ir de uma intervenção ou de um cuidado especial para pensar essa construção de regras das habilidades sociais, né? Não, é incrível. Eu acho assim que todo mundo tem necessidade, sabe? Todo mundo tem necessidade. Desde que você falando da infância, né, que a gente aprende observando, a gente tem fome, a gente tem sede, a gente vai ter muitas coisas. Então, assim, você precisa, de certa forma, conseguir se comunicar com o mundo. Você precisa disso, sabe? Então, é excelente, velho. Precisa da habilidade social. E quando falamos em habilidades sociais, o que a gente está falando exatamente? Por que eu pergunto isso? Porque eu desconhecia, né? Até me tornar mãe atípica, até me tornar terapeuta, eu não sabia o que eram habilidades sociais. O que são as habilidades sociais. Então, a gente está falando especificamente de quê? Vocês podem. Eu acho que a gente pode ir se complementando Pode, aqui, pode. mas é um reconhecimento emocional tem a ver. Sim. A gente poder ler um ambiente tem a ver, o contexto, a gente compreender contextos diferentes vão, né, tá ali abarcando a assertividade mesmo. Sim. Quando a gente quer falar alguma coisa, quando a gente quer perguntar, quer pedir, a gente precisa de um mínimo de assertividade para fazer isso com que a outra pessoa entenda, que eu esteja sendo claro, ou não precisa ser explícito, mas aquela É Vai, um direcionamento, de certa forma, né? É. Um jeito de pedir, né? É mais ou menos isso, né? É a forma que você vem. Queria complementar, assim, porque como que eu vejo tudo isso, assim? Eu acho assim, como eu falei, a gente tem vontade, a gente tem necessidades básicas, simples, e outras um pouco mais complexas, e a gente precisa externalizar isso para o mundo, né? Como que é a minha visão sobre isso? Assim, eu acho que todo mundo é um mundinho único, de uma forma diferente, saca? Ninguém é igual, né? Minha mãe falava, você não é todo mundo. Literalmente, ninguém é igual a todo mundo. É tipo isso. Ela nunca esteve tão certa. Então, sempre foi certo, né? Mas o fato é que eu tenho que entender esse mundinho. Eu tenho que entender o meu mundo para poder traduzir isso para o mundo da Sara, para o mundo da Mayara, da Michelle, sabe? Então, assim, habilidades sociais entram perfeitamente nisso. Eu preciso entender o seu contexto para que, de certa forma, eu possa traduzir o que eu penso de forma mais assertiva possível. Para que você possa entender, compreender os meus sentimentos, compreender minhas necessidades, sabe? Então, é um pouquinho disso que eu penso, sabe? criar laços, né? Criar Sim. laços e manter esses laços, porque a gente faz amizades, mas a gente precisa ali estar cultivando, né? É sempre uma plantinha. É manutenção diária, né? É importante, Isso, é importante. exatamente. Uma coisa que a gente aprende. Tem gente Mandar que... uma mensagem, ei, amiga, tá viva? E aí... Isso é É. E pessoas com TEA, né? O critério diagnóstico, essas pessoas, né? Têm déficit na comunicação, têm repertório, né? Aquele repertório restrito, repetitivo. Então, essa habilidade já é mais desafiadora, né? De com ser certeza. adquirida. Sim. E aí é onde entramos Exatamente. com as intervenções. Exatamente. Como funciona o treinamento de habilidades sociais para crianças bem pequenininhas? Então, a gente... Geralmente, os pais já vêm com as queixas, né? As queixas principais. Mas aí a gente pega aquilo e soma a nossa observação. A intervenção ela só pode acontecer depois de uma observação, né, criteriosa. A gente vai estar analisando como ela se comporta no ambiente natural dela. Porque o ABA, ele... Vamos hackear. E- Bom, enfim, aí o que eu estava falando era, a gente tem que observar as crianças nesse ambiente natural delas, porque o ABA, ele antigamente, ele era
E o que às vezes os pais ainda esperam é que ele seja muito quadradinho, né? Bem Tipo, regrado, não, ortodoxo, vamos né? fazer das crianças uns robozinhos. Calma lá. Não. Tem que ser encaixado nas determinadas... Dentro das Tem uma determinações coisa da que a sociedade. gente- A E é sociedade também- espera exatamente isso, Porque então a vamos escola exatamente também isso. prega muito isso. Exatamente. É. O formato da nossa educação é esse, né? Exato. E a gente É espera sentar na muito. mesa, ficar lá prestando 5 atenção. horas direto, rapaz, sem... Não, Sem ficar incomodado. Surreal, é impossível. cara. A gente tá aqui, tá todo mundo assim. tem como não, pô. Exato. E isso não faz com que a gente seja menos eficiente no que a gente está fazendo aqui. Verdade. Então, assim, o ABA hoje ele tem uma pegada bem mais naturalista. A gente consegue trazer para, principalmente essa observação, essa primeira observação, ela vir com critérios de como essa criança está se comportando em meio ao ambiente novo. Que a gente está ali, é um ambiente natural? Mas é o ambiente terapêutico. Não é na casa. Sim. Exato. Não, Então, a gente já tem ali algumas possibilidades que a gente dá para ela para observá-la. O que, que ela vai explorar? O que, que ela vai... Como que ela vai explorar? Ela vai dar função para aqueles brinquedos, para aqueles recursos? Se ela pegar um carrinho, ela vai brincar com o carrinho? Vai fazer bibi? posso até dizer assim, é explorar as dificuldades, né? Observar e achar onde que ela está precisando de uma ajuda, de um apoio, né? E ver a melhor forma para poder auxiliar ela nisso. E aí isso acontece colocando também ela perto de outras crianças. Sim. E aí, independente se forem neurotípicas, neurodiversas, a gente Sim. tá olhando como ela vai interagir, como ela vai ser receptiva, se será, o tempo que ela aguenta ficar ali próxima de alguém. Porque, assim, a gente também não controla ninguém, né? Então, a criança... a outra criança ali vai dar um grito, vai chorar. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai ficar indignada? Ela vai bater na criança? Ela vai sair correndo? Ela vai apertar, assim, os ouvidos? O que ela vai fazer, né? Ela vai acolher. Ela pode chamar a tia, fulano tá chorando. E, assim, você tá ali... meu bem, eu sei, eu tô bem. É muito bonitinho. Mas, assim, são coisas que a gente tem que estar observando. Depois dessa observação, que a gente entra com o plano de intervenção. Esse plano de intervenção, a gente vai estar trabalhando tudo que a gente conseguiu ver, tudo que a gente conseguiu notar e trazendo, né, somando as queixas dos pais. Porque, né, nessa observação é que a gente reconhece o que é a demanda. Isso. O que é a principal demanda ali? A principal demanda é o compartilhamento. Os pais comentaram que com o irmãozinho não tá gostando de brincar, não tem muita aversão ao irmão, o irmão é menor. E aí, bom, vamos tentar trabalhar, ver como ele é com outras crianças, às vezes da mesma idade, às vezes de idades diferentes. Que aí, esse é um exemplo bem específico. Mas é assim, para ilustrar o que a gente está analisando, o que a gente pode estar fazendo e como que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar os recursos, vai trabalhar um grupo funcional. Então, um grupo que seja cognitivamente próximo ou que tenham ali desafios que são da demanda daquele paciente. Enfim, eu falo demais. Pode falar. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. É esse pensamento mesmo, né? Procurar as dificuldades, ver onde a gente pode melhorar, né? Somando as demandas dos pais, né? É auxiliar que essa criança ela possa lidar com as dificuldades, independente de qual seja, né? Ela tenha ferramentas, tenha uma bagagem que pode auxiliar, né? Às vezes a gente não tem resposta imediata, mas a gente vai dar o martelo, a tesoura, assim, não, aí você pode recortar, pode fazer assim, fazer desse jeito, é o molejo, né? O ginga, para você poder sair da situação e ficar bem, né? Conseguir o seu objetivo. Acho que é um pouco disso. Porque às vezes a gente não consegue ensinar o que a criança vai ter que dizer ou como a criança vai ter que se comportar, mas a gente consegue dar essas pequenas ferramentas. Então, se uma criança quer um brinquedo, você pode compartilhar, né? A questão de olhar nos olhos, então fazer esse contato visual, todas essas ferramentas que às vezes parecem muito deslocadas, quando a gente coloca ali dentro de um conjunto de repertório, a gente consegue fazer com que essa criança rebole ali nas habilidades sociais de forma mais fácil, mais fluida e mais segura de si, né? Exato. Não, excelente. Eu adoro jogos de tabuleiro. Nossa, eu sou... amo de Essa paixão. coisa. E a gente explica, né? O minha vez, sua vez. Vamos contar juntos? Ó, vamos sentar assim, né? Então, como é que a gente pode pedir para o outro? Quantas casas eu vou andar? Eu acho isso incrível. Porque a gente trabalha tanta coisa. E eles vão botando em prática, né? A gente vê
isso que a gente tá... Essas dicas verbais, físicas, olha, Sim. gestuais, olha ali, vamos fazer aqui, pega aqui, é desse jeito. Uhum. E assim, não dizendo que o outro jeito também não esteja errado, mas Não. assim, esse Sim. jeito pode ser melhor, pode ser anatomicamente É um pouco mais mais fácil, mais ideal. simples, né? E aí, quando a gente vê sem a intervenção nossa, né? A gente tá ali um pouquinho de fora, porque tem a nossa parte em que a gente tá ali Aham. Sim. para dar esse leque de alternativas, Possibilidades. exato, né? de ferramentas. E aí, quando a gente sai um pouquinho assim e vê que ele tá conseguindo fazer isso com os outros, aí você fica, É incrível. Oh, generalizou, que coisa boa. A gente dá um modelo de, tipo assim, pergunta o que o colega quer. E aí, quando você vê, a criança não tá só perguntando o que o colega quer. Ela tá perguntando se o colega quer o X, o Y ou o Z. Tá dizendo obrigada de nada, com licença, por favor. aham. Você fala, gente, eu só dei o pergunte pro colega. Olha só, como uma pequena ferramenta trouxe tantas outras juntas, porque ela aprendeu a observar, ela aprendeu que ela pode observar, né? Que é ainda mais importante, Sim. porque para ela isso não é tão natural Uhum. quanto para mim, que Isso. sou típica. Então, Uhum. e percebendo isso e vendo essa evolução nas crianças, principalmente nessas crianças muito pequenas, é uma coisa muito gostosa. Não, é E maravilhoso. quando Eu ia- eles são? Pode falar. Ah! Eu ia falar nós temos um paciente que geralmente ele entra em crise quando ele tá ali no desafiador e tal, e ele tem muita dificuldade de contato físico, de estar permitindo outras crianças brincarem, Aham. mas a Michelle, inclusive, brilhante, aproveitando ali os momentos de respiro e não, vamos distrair, vamos falar aqui de outra coisa, vamos tentar, né? Vamos sair daqui? Vamos tentar sair dessa juntos? E esse juntos faz toda a Nossa, diferença. É o apoio, né? Totalmente, né? E ele Nossa. se sentir seguro, tipo assim, teve outra vez, acho que foi ontem, mesma coisa aconteceu, só que com outras crianças, tipo, mais crianças. Então, ai, qual que era a situação? Ele chegou, viu que a menininha tava brincando com um brinquedo X e ele queria aquele brinquedo. Uhum. E ele já foi tirando a gente, olha, a gente tem que pedir, vamos pedir. E foi uma dificuldade ali, uma insistência até que, olha, não, calma. Agora a gente vai dar um respiro, dá um respiro. Respirou, olha, amor, você não precisa fazer sozinho. Eu tô com você, você quer ajuda? Eu faço com você. Segura minha mão, a gente vai lá. Eu posso pedir por você, tá? Da próxima vez a gente tenta fazer você pedir, mas eu vou estar do seu lado também. Depois disso, assim, a criança, nossa, muito mais leve, Uhum. muito mais... E aí, brincando, muito mais fácil, o choro acabou, a Uhum. crise, né, se extinguiu, Digo. deu tudo certo. Porque justamente isso, o ambiente seguro, Sim. da gente dar... Suporte emocional. Nossa, o faz apoio. toda a diferença. Sim. E para crianças não verbais é super desafiador. Sim. Por quê? Porque, né, ali como terapia, na terapia, a gente fala, ai meu Deus, o que ele está tentando comunicar, né? E aí a criança fica nervosa porque não está conseguindo se comunicar e a Sim. gente tenta entender e aí entra numa crise, num comportamento inadequado, Uhum. né? E aí, como é que a gente pode ajudar, né? Outras formas de comunicação, de repente, o que vocês sugeririam, assim? Eu acho que acho que dentro do contexto da comunicação alternativa, aumentativa, existem sempre essas possibilidades, mas nem sempre é um recurso que a criança já está familiarizada. Uhum. Que é viável, né? De certa forma. Não tem como Exato. contar sempre. Então, até porque às vezes você está num contexto de estar na quadra brincando com outras crianças e aí ele não está disponível ali naquele momento. Então, às vezes, essa leitura, esse olhar atento do terapeuta ou da família, da pessoa que estiver ali acompanhando essa criança, é muito importante. Sim. Porque às vezes a gente vai ter que dar a voz para essa pessoa que, infelizmente, não está conseguindo se comunicar. Então, esse olhar atento de compreender, ele quer a bola ou ele quer sair correndo? Às vezes, ele não quer a bola e a gente tá ali falando, pega lá a bola. Sim. Você não tá nem com a bola, gente. Quer sair correndo. Sim. Então, esse olhar atento, e às vezes esse olhar atento exige tempo, exige uma convivência constante, Sim. mas é a o partir... vínculo, né? Total, cara. Faz É, toda a diferença. completamente Depois a gente entra nesse vínculo. assunto, mas... Mas é o realmente. vínculo. Mas esse poder entender o que aquele indivíduo quer comunicar sem as palavras dele
e poder, talvez, tentar traduzir para as outras pessoas que estão ali ao redor, da nossa forma, né? Falha, humana, Sim. terapêutica, muitas vezes, Sim. mas tentar fazer essa ponte entre o que a gente compreende daquela leitura para a sociedade e para o que está acontecendo ali, né? Perfeito. Por isso a importância da equipe multi. Nossa, Sim. com Né? certeza. Então, assim, a gente precisa da fono, a gente precisa da TO, a gente Sim. precisa da nutrição. a Porque gente aí precisa- uma coisa que a gente não sabe ali, mas aí vem a fono, por exemplo, olha, eu Observa vou uma coisa aqui, diferente, né? a gente faz Exato. desse jeito lá e dá certo. Vamos expandir isso? Aí as legal. outras áreas também começam a fazer. É muito importante, né, esse trabalho integrado. Com certeza. Justamente cara, porque com certeza. a criança só tem a ganhar. Lógico, velho. sim. Sim. E a gente também, por incrível que pareça, a gente É, a aprende. gente aprende pode ajudar muito. mais Sim. pessoas, né? Mais repertórios. Uma bagagem a mais pra gente botar nas costas É. e poder ajudar, mano. E assim, gente, até falando um pouquinho sobre experiências, né, do nosso dia a dia. Recentemente aconteceu uma situação que eu falei assim, eu arrepio quando eu lembro dela. Incrível. Porque é uma criança não verbal, ele tá com uma... Verbal, mas ele tá com uma Vocalizando, comunicação, né? Tá vocalizando, muito mas não é rudimentar. verbal. Uhum. Mas, assim, ele queria fazer algo e ele não teve acesso àquele algo. E ele brigou, ele empurrou a terapeuta, ele empurrou a amiguinha e tal. E o que aconteceu? A gente deu tempo pra ele se autorregulou. Depois ele voltou e deu beijo na amiguinha. Do tipo, desculpa. Ô, Sabe? gracinha. Desculpa, tia. Não foi verbalizado, mas olha o enriquecimento dessa habilidade social, Sim. né? Sim. Ele se comunicou, todo mundo entendeu que aquilo era uma desculpa, Sim. e depois ele foi embora e falou, né, assim, ok, Tá tudo desculpa. bem. Resolvi. Exato, conseguir resolver o problema, né? Exato. Olha, mesmo não verbal, né, com essa comunicação tão rudimentar ainda, mas olha que leitura do ambiente, Sim. Uhum. né? E esse autoconhecimento de que eu fiz alguma coisa que não foi muito legal, né? Uhum. Essa compreensão. Uhum. Sim. Olha que É, habilidade social autoanálise, né? sensacional. Dá esse Não, repertório, Incrível, né? incrível. Eu atendi a uma criança algum tempo atrás que ela era verbal, fazia uma excelente comunicação, mas tinha uma apraxiazinha. Então, alguns fonemas... Parênteses. né? Que é a apraxia. Tuts, Telecurso Bem 2000. curtinha a apraxia É quando a criança tem algumas questões musculares, algumas questões de vocalização de alguns fonemas, né? E com a fonoaudiologia esses fonemas podem sendo ganhados, mas essa criança tem dificuldade de pronunciar alguns fonemas específicos, mais ou menos dependendo aí do repertório dessa criança. Essa criança específica já tinha um repertório bem grande de fonemas, fala super bem. Uhum. Mas alguns fonemas atrapalhavam bastante a comunicação. Oh. E aí, claro, quando a gente fala e não é entendido, existe uma frustração. Toda Se eu me certeza. frustro, ele também se frustra e é esperado isso. É. Então, a gente começou a perceber que muitos momentos de frustração, de crise, de desregulação eram vinculados à não compreensão de alguma demanda que ele queria ou de algo que ele não queria, enfim. Então, a gente começou a pensar estratégias ali, formas dele comunicar, às vezes, e ele já está alfabetizando, né? Esse é um ponto importante. Uhum. Ele, às vezes, vinha e pegava o celular e escrevia. É isso aqui que eu quero dizer. Então, assim, ele sabe falar, mas às vezes a gente não entende. É um ponto. Então, a gente precisa se a gente não entende, a gente que está treinado a ouvir, outras pessoas podem não entender. Então, oferecer essas ferramentas para esses indivíduos. Seja digitar no meu celular, seja me levar até o que ele quer, ou sair do ambiente. Enfim, oferecer essas ferramentas faz parte do treino de habilidades sociais, porque às vezes a criança não pensa nessa possibilidade. Às vezes nem a gente pensa Pois nessa é. possibilidade. Mas né? A gente levou um tempão para entender. Não há regras, né, gente? Não tem. Então, esse treino Não tem faz como, né? parte. Não tem como ter regras. Né? É uma habilidade Sim. social, né? E eu achei incrível, porque assim, não me entenderam de forma vocal, deixa eu escrever aqui, né? Sim. Então, ele, do jeitinho dele, a partir das ferramentas que ofereceram para ele falou, opa, eu tenho uma outra forma de falar, Sim. Olha né? só. Olha que interessante, olha que incrível. Eu acho super incrível isso, né, gente? Não, demais. Eu queria contar uma experiência que eu tive um tempo atrás, que pra mim, cara, eu ganhei meu dia, sabe? E foi o seguinte, eu fui chamado para ajudar uma criança que estava em crise, né?
ela estava batendo no terapeuta dela e tal, e eu cheguei nela, e aí ela começou a me bater também, né? Então, deu para ver que ela estava com dificuldade de se expressar. E aí falaram, não, eu não estou conseguindo entender o que ela está querendo dizer. E, de certa forma, ela tem uma dificuldade também na fala, né? Então, é difícil compreender mesmo. E aí eu cheguei nela e ela começou a querer me bater, ela foi segurando devagar, fui respirando com ela, sem dar demandas exclusivamente. Tipo, calma, respira, calma, fica quieto. Não. Fui acalmando ela. Eu falei, Tudo ó... tem que estar calmo, né? Pra acalmar alguém. Não pode chegar... Dica para terapeutas. Fiquem calmos quando a sua criança estiver em crise. São 3 vezes antes de intervir, pelo amor de Deus. Respira fundo, sem demanda, entendeu? Eu falei, só olha aqui, ó, olha no meu olho, vem cá, calma, o que você quer, né? Ele foi se acalmando, até que um momento que ele parou de bater e começou a chorar. E aí, quando ele começou a chorar, foi quando eu percebi que, na verdade, ele não estava conseguindo, talvez, expressar alguma coisa que ele estava lá dentro, sabe? Então, assim, Sentindo. eu falei, velho, eu ainda não tenho tanto vínculo com ele, mas, assim, eu sei quem tem, a mãe. E aí, eu corri na mãe dele e falei, olha, tá acontecendo tal coisa, ele não tá legal, sabe? Ele tá com dificuldade de falar alguma coisa, assim, tentando se expressar e não tá conseguindo, né? Ele não tá legal do jeito que ele tá. Aconteceu alguma coisa? Aí ela, é porque o pai dele viajou. Aí eu, faz todo sentido, rapaz, faz todo sentido. Cheguei lá, aí eu trouxe a mãe, aí eu falei, calma, vou só esperar que ele se acalme, que ele fique um pouco mais tranquilo. E eu chamo você pra gente não reforçar esse comportamento aí, né, de bater e tal, tudo bem. Aí ele se acalmou, eu trouxe a mãe. E aí eu falei, Henrique, como é que você tá, cara? Tá tudo bem? Tá jóia? O que acontece? Eu sei que seu pai viajou, eu sei que tá tudo bem. Então, ó, calma. Aí quando ele viu a mãe, ele chegou, abraçou ela. Nossa, velho, foi uma sensação muito boa. Só que nesse momento ele ainda não estava entendendo o que ele tinha que fazer, né? Então ele segurou os cabelos da mãe e tava falando, não, calma, olha só, vamos abraçar, vamos com calma, entendeu? É um beijinho, é um cheirinho, é uma coisa mais tranquila. Aí nisso ele foi se acalmando, abraçou a mãe, chorou bastante, sabe? E aquilo realmente me comoveu. Porque o que aconteceu depois? Depois ele me chamou para o abraço também, sabe? E aí quando ele me chamou para o abraço, assim, cara, eu me senti acolhido, eu senti que eu ganhei meu dia, sabe? Foi uma experiência, assim, que a gente só passa se a gente estiver ali do lado, entendeu? Se a gente tiver com um olhar atento, um olhar crítico. Sim. Se eu simplesmente falasse, não, você tem que parar de chorar. Não, o que você quer? Você tá com fome? Tá com sede? Não, você tá querendo ir embora, né? É isso que você tá querendo. Não, eu deixei ele trazer essa demanda para mim, sabe? Eu observei do jeito que ele consegue fazer isso, sabe? Eu não botei meu julgamento, meus preconceitos. Eu fui atento, eu fui crítico, eu fui empático. Sabe? Acho que é um pouco disso, sabe? E ganhei o dia. O quão importante, né, gente? Muito. É ter terapeutas sensíveis e empáticos. Não só... Calmos. Calmos. Sim. Quando comecei a estudar, eu falei, vou começar a dar demanda para as crianças. Aí, de repente, eu estava de frente para uma e ela não é bem assim, né? Não é bem assim. Que quem manda no pedaço aqui sou eu. A teoria é uma coisa. A realidade é diferente. Diferente. Porque a teoria traz tantas facilidades, né? Traz os desafios, mas tem um passo a passo para que a gente consiga executar, Sim. né? Mas a criança tem outra. Ela tem outra. É aquela coisa, a gente tem as ferramentas para fazer um mural, né? E a gente precisa construir esse mural de acordo com as necessidades dessa criança, né? De acordo com o paciente, né? Ver esse mundinho dele, sabe? Nossa. Gente, é incrível. É incrível. E na adolescência chegam outros desafios, né? Porque além dos desafios, né, vem também os desafios fisiológicos, biológicos, né, cognitivos, vem puberdade. E aí vem mais irritabilidade, vem mais isolamento, não quero fazer, não vou. E como a gente pode, no treinamento de habilidades sociais, fazer com que isso seja mais leve e mais tranquilo, né? Vamos dizer assim, porque vai ser desafiador, né? Porque até para típicos é desafiador, nossa, né? Com Os certeza. adolescentes. Um caos, ele é um caos, mas que isso, hormônio, puberdade, gostar ou não gostar de alguém, como que se relacionar com as pessoas, com os amiguinhos. Tudo muito intenso. É tudo muito novo muito e intenso. Sofrido. Imagine para crianças neuroatípicas, né? Sim. E aí, como é que a gente pode fazer? Então, eu acho que é interessante também. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer com o adolescente é o vínculo. Não tem outra coisa. Tem, rapaz. É a observação. Você vai ser o tio descolado? Vai. Você vai ser o tio legal? Sim,
Lógico. Você vai assistir filmes? Lógico. Você vai... Você tem que Você saber vai- sobre videogames? Sim, Talvez levar o os que é videogame para a sala de Minecraft? terapia. Você vai entender o que é dorama? Vai. Você tem que estar ali disposto, né? Sim. Na verdade. É uma outra energia que você gasta com adolescentes. Com criança, a gente tem muito material. A gente tem muita literatura, a gente tem muito artigo científico, a gente tem... Não que com adolescentes não tenham também, mas é menos. Sim. A gente tem menos. E a acessibilidade é um pouco menor também, mais limitadinha. E aí, o que a gente consegue fazer? Buscar, por exemplo, Delpret. Delpret, gente, eles são maravilhosos, um casal cabuloso de... Eles são psicólogos, e eles são, assim... Qual que é a palavra quando você é o primeiro a fazer alguma coisa? Pioneiros. Pioneiros, Eles foram vanguardistas, né? pioneiros, assim, de escrever e buscar e dar cursos sobre habilidades sociais, fugindo do senso comum, né? Uhum. E Legal. eles são contemporâneos e brasileiros. Olha só, sabe? Que que a gente maravilha, tem cara. que Aí estar só A gente valorizando. ganha 3 vezes aí nisso, cara. Que isso? Sucesso. Ele conhece a nossa cultura, né? Sim, Exato. nossa, com E é certeza. acessível, sabe? Ali é uma galera que ela mesma, Zilda, ela tem Instagram, ela fala com as pessoas, ela responde, ela é uma fofa. Que gracinha. E, assim, eles têm muitos materiais também de habilidades sociais que englobam grupos de adolescentes, de criança. Mas quando a gente vai para o adolescente, a gente vê a primeira coisa é o vínculo, não tem como. E você vai ter que ser o... Porque, assim, tem muitas questões. Não é uma questão, tem muitas questões. A criança, ela tá em um universo em que ela tá primeiro identificando as coisas. Sim. O adolescente, ele já identificou, e independente se ele for verbal, as questões serão sobre profundidade, contexto, e Uhum. tudo vai ser tão mais complexo e intenso. Então, toda a interação, toda brincadeira, toda leitura. E outra coisa, a gente às vezes infantiliza muito, né? Adolescente, isso é um perigo assim, ó, que a gente tem que cortar logo, porque certeza. eles ficam irritados. Sim. E eles compreendem tudo. A gente subestima muito, muito a galera do autismo. A gente subestima muito os níveis, né? Os níveis de suporte ali, o 3. De compreensão, né? Do mundo, sim. sabe? Gente, comportamento ouvinte, ele existe. Sim, Eles compreendem. sim. Então, assim, você ficar... o nome é fulano, mas eu vou ficar chamando de fulaninho. Ai, fulaninho. Não. E falar igual um bebê? Não, Não. com licença. Qualquer um Adolescente, fica por favor, irritado entendeu? com isso. E o adolescente, ele não quer se sentir criança. Não, com Não. certeza não. Não. Ele não quer se Adolescente. sentir Cresci, criança. rapaz. Ele Cresci. quer Tô em outra fase. autonomia, ele quer independência, ele quer relevância, ele quer que o que ele diga, o que ele faz, tem sua relevância. Então, assim, se o adolescente, ele bater o pé, olha, não, realmente, eu não vou fazer nada. Com a criança, eu posso até tentar ali distrair com o lúdico, Sim, vamos tentar de outro sim. jeito. Agora, o adolescente, ele já é mais... E pronto. Não vai rolar hoje, cara. E aí, você faz o quê? Você vai esperar, vai tentar outra coisa, mas não vai ser aquilo. Mas você vai para um outro meio, você tenta acessá-lo de outra forma, Sim. vendo filme, vendo dorama, sabe? Falando de Naruto. Sim. Você vai ter que ter um monte, sabe assim, de repertório da atualidade ali para Pra se conversar conectar com ele, né? Sim. Aquele rapó, né? Por exemplo. Se ela assiste dorama e se Exatamente. identifica pelo dorama, por uma música, né? Por jogos, você vai ter que jogar e entender qual a dificuldade, como é a conexão com os outros ali naquele jogo pra poder chegar perto desse paciente, sabe? Então, tipo, tem que ser acessível. Tem que ser acessível. Até dominar a linguagem daquela... Gírias, Exatamente. Nossa Então, se, Senhora, por não, exemplo, gírias. ele joga Minecraft, você vai ter que falar de construir, destruir. De creeper, Vai ter que Enderman, dominar essa Dragon, linguagem pra né? Os poder bloquinhos. acessar. Gente, repertório com adolescente, Ah, às vezes, é nossa. mais desafiador do que o adolescente. Eu acho. Não, é uma dificuldade. Como é que... Ontem. Não, que ontem? Não sei. Um dia aí da semana, tava com uma adolescente, um grupo, né? E aí ela viu que eu escrevo bonito, modéstia à parte, minha letra é linda. É bonito, gente. lindíssima É letra. bonito, é bonito. E aí, e aí que eu tinha escrito alguma coisinha e deixei lá no mural, Sim. bonitinho, tipo, habilidades sociais, numa cartinha de Uno. Hum. Enfim. Aí botei lá, aí ela, nossa tia, sua letra é linda, né? Você faz lettering?
Aí eu, o que é lettering? Eu pensando, gente, na minha época era caligrafia, entendeu? A gente tinha outro nome. Lettering. Tinha outro nome. Lettering. Eu pensei, Cara, uau, estou ultrapassada. Mas assim, é uma coisa Mudaram que na os hora eu termos. A gente respondi. faz cara de eu plena respondi e fala, sim, claro. mas é claro. Mas depois você foi Só por- Muitos anos de lettering. Por garantia, o que você entende como isso, sabe? Só pra ter certeza. O que é? Me ensina aí. Aí ela vai e faz a letra A cursiva. Eu, Tá bom. aí a caligrafia. Mas beleza, tudo bem. As coisas mudam de nome, né? Mas elas querem dizer a mesma coisa. E isso pras gírias, isso pros sentimentos, isso pra gente acessar o adolescente, o jovem, adulto, é muito reconhecer o que ele está sentindo. Sim. Isso que eu falei da relevância de pessoa, de indivíduo, é muito importante. Uhum. Quando a gente está ali falando, voltar um pouquinho ali na criança. Quando a gente está ali, né, a criança está desenvolvendo, está crescendo, mas o nome dela é João. João. É o João. E aí eu vou ficar chamando Joãozinho. Ai, Joãozinho, ouzinho, ou João. E quando a criança vai crescendo e ela vai vendo que outras pessoas chamam ela de João, ela fica, meu Deus, por que você me odeia? É. Uhum. E aí é tipo, poxa, João é tão sério, meus pais, a pessoa não, que me cara, ama, Joãozinho. sempre me chama de, né, de uma coisinha, não sei o quê. Eu mesma era assim. Demonstra Ainda muito carinho, sou, às né? vezes. Você bota o zinho, assim, demonstra muito carinho, né? Mostra um certo contato a mais, né, com a pessoa. Aí É quando o a pessoa laço. chama... É o laço. Minha mãe era assim, quando tava brava comigo, é Pedro Henrique. E quando era, ô Pedro, ô meu filho, ô meu amor. E, pô, você sabe essa diferença, sabe? Essa Tem outro generalização peso. você consegue ler. Sim, Exato. exatamente. Crianças Sim, atípicas exato. é Tem- mais desafiador. Com É certeza. outra né? coisa. A gente já Então- atendeu uma criança que tinha essa questão. A família resolveu Sim. usar apenas o nome, não usar diminutivos, não Não usar usar nenhuma apelido. forma de que alterasse o nome dessa criança. Interessante. Então a gente chegava, e às vezes é instintivo, a gente acaba chegando, quando quer falar com uma forma mais carinhosa, a gente dá uma reduzida ali no nome. E aí essa criança virava e falava: não, meu nome é tal. Certíssimo. Sim. Você tá certíssimo. certo. É isso aí, cara. Erro meu. Então, Me eu, desculpe. ela não conseguia compreender que quando eu colocava o nome dele daquela outra forma, era com carinho. Não, o nome dele é esse, ele quer ser chamado assim, e tá até hoje assim, uma gracinha, coisa fofa. Porque Mas ele, normalmente eles são literais. Sim, sim. então ele entendeu daquela forma e foi. E não tem por que insistir, né? Não, já de forma disse, ele alguma. já falou. Outra coisa que eu acho que é muito importante na nossa área é que a gente tem que defender a autonomia da criança. Com toda certeza, é o que eu sempre falo. A gente tem que defender o corpo físico dela. A gente tem que ensinar para os pais, ó, para de forçar teu princeso aí, tua princesinha, a sentar no colo dos outros, a abraçar e dar beijo quando ela não quer, quando ele não Sim. quer. Falar ele tá oi, entendeu? resistente. Dar tchau. Ah, não, Deixa, dá tchau aí, entendeu? não sei o quê. Se cumprimentar, beleza, ótimo. Reforça. Se não cumprimentar, depois você tenta entender o que foi. Ah, eu não gosto da tia. Ah, o cabelo dela é estranho. Desafio sobre isso. Ixi, vai lá. Conte. Mande. Por quê? Vai. Curiosa. Como mãe atípica, eu falava assim, não, meu filho tem que cumprimentar as pessoas, né? Nem sabia o que era habilidades sociais, mas isso está dentro, né? Não, Sim. mas isso Das é muito habilidades recente. É uma discussão muito recente que a gente tem. Sim. E aí eu falava, tem que dizer oi. 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 Então a gente chegava na terapia, oi. Oi. Vamos fazer. Gente, ele precisa aprender a dizer oi. E a gente tinha uma forma de comunicação que aí o método do multigestos, né? Que o Arthur usava antes. E aí eu falava oi. E aí ele falava oi, 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 oi. Tipo, me deixa. já chega. Pelo amor de Deus. E assim, essa insistência, eu chegava em casa e falava, oi, mamãe. Tem que falar oi, mamãe. Eu apertava o tablet, se ele estivesse assistindo televisão, eu dava pausa na televisão, sentava na frente dele e falava, oi, mamãe. Pra ele olhar pra mim E e falar. oi, mamãe. E ele falava, oi, e me empurrava. Aí eu, muito bem. Ai, consegui um oi. Não, mas aí são outras questões. A Mas gente aí tem pessoas, gente, que ele não quer falar. E aí eu fico, respeito ou insisto? Né? Aí eu fico... Às vezes eu falo, não, tá bom, né? Não, vai, enquanto tiver pequenininho, a mãe aqui, né? Bota um pouquinho a técnica de lado e aí veste só A mãe. a mãe e fala, vai falar assim. Aí ele fala, oi! E sai. Do tipo, ai, que saco, mãe. Mas ele fala. Então, assim, e isso fez com que ele se tornasse
mais Apto. sociável, né? Sim. Uhum. Então, todas as vezes que a gente entrava e saía das terapias e das clínicas, eu falava: oi, tchau. Oi, tchau. E aí, quando eu falava, fala tchau pra tia. Tchau, 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 tchau. Tipo, ai, que saco também, né? Mas, assim, é uma habilidade que hoje ele já chega na família e ele dá oi e dá tchau. Uhum. Ok. Sim. Ele começou a generalizar. E isso é um treino de habilidades sociais. Sim. Né? No início da terapia, quando a gente faz, a gente... Oi, bom dia, né? Você tá E bem? a gente pede para as crianças responderem. Então, eu vou reformular e eu vou dizer que a gente não força a galerinha, É. a tá abraçando quando não quer, a Isso. dar beijo, Sim, pedir o não. beijo. Não pede Sim. beijo, gente. Adulto não pede beijo para criança, entendeu? Se a criança gosta de ti, ela te dá um beijo. Uhum. Fim. Tem que respeitar. Sim. Exato. E acabou. É porque, assim, não são poucas vezes que a gente vê isso acontecendo. E aí isso entra de novo no que eu tava falando da defesa que a gente tem que fazer da criança ali. Sim. De protegê-la e de ver quando algo é desconfortável. Sim. Falar, olha, não tá legal. Não insiste. Sim. Pois é. Então, Esse é um a ponto insistência interessante. E ainda cria dificuldade da habilidade social com o adolescente, porque ele tem que começar a fazer isso sozinho Sim. ou com pouco suporte. Uhum. ele tem que botar em prática aquilo que ele já vem, né, recebendo como terapia Sim, ali, o sim. que ele tá tendo de Sim. ferramenta de alicerce para estar iniciando essas conexões, essas situações, para ele estar ali apto a, com coragem também, com confiança de fazer Sim. aquilo. Sim. Porque Tem que O mundo é assim, um né? aumento da autoestima, né? Sim. Aham. então, Para que ele se tem torne isso também. forte para se posicionar. Né? Resiliente, Com tantos né? desafios que eles têm, né? E assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer? E agora? O que eu tenho que responder? E agora? Como é que essa vai troca? começar ali a se relacionar afetivamente mesmo, né? É, rapaz. Ter uma pessoa que gosta. Aí tem lá, e eu gosto daquele menininho. E aí você vai lá na escola e não sabe como. Isso já era comum pra gente. Uhum. Então, assim, pra eles é aquele, ok, o que que eu sinto? Eu gosto dessa pessoa. Vamos, agora beleza, agora eu vou treinar, né? Fazer o roleplay aqui pra gente treinar, falar com aquela pessoa, vou chegar nela. Vamos lá. Chegar como? Você quer tomar um sorvete? É isso. Já é uma coisa. Sim. Ah, não quer. Ok, tchau. Não insiste também. Sim. Né? Não vamos insistir na humilhação. Vamos só insistir ali, ó. Vamos isso, dar é o isso. primeiro passo. Você deu Não o primeiro custa nada passo. perguntar a primeira vez. Parabéns. Não, você já tem, não é mesmo? É, ué. E a gente pode até, por exemplo, né? Falar assim, por exemplo, Sara, chama pra tomar um sorvete. Sim. Aí ele pensa e fala, não, sorvete não. Eu não quero sorvete. Eu não gosto. É. Vou chamar pra ir no cinema. Opa, ele utilizou a minha dica, colocou no mundinho dele, Sim. na necessidade dele, o que ele consegue fazer, Aham. né? Dentro das habilidades e repertório que ele tem, Uhum. e utilizou. E isso é incrível. Não, é maravilhoso. Ganhar o dia. Ah! Gente, eu fiz um treinamento de habilidades sociais com um adolescente que ele ia viajar, né, com a escola. Aham. E aí eu falei, olha, vamos lá. A mãe, tadinha, né? Ai, meu Deus. Preocupada, ansiosa. Como é que vai ser? Ele vai ser autônomo, vai conseguir e tal. E aí eu mostrei o ambiente, mostrei pessoas mostrando esse ambiente. Entrei em contato com a agência de viagem. Falei o que era a UTEA, o nível de suporte que ele tem, o que ele precisava. Mas antes disso, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar a autoestima dele. Uhum. Quais são os seus Perfeito. maiores medos? O que pode acontecer na viagem que pode te deixar chateado? O que pode acontecer na viagem que pode te deixar super feliz? Sim. Legal. Então, assim... Mostrando que tem possibilidades Sim. muito positivas Sim, também, né? sim. Que ele vai para aquelas coisas que não vai ser só medo, terror e Não. pânico. Vai ter muita coisa ali reforçadora para ele, positiva, assim, dele. Nossa, que bom que eu vim. E Que longe bom dos que eu pais. estou aqui, longe da minha mãe, longe da minha pai. Que bom que eu lidei com as dificuldades e pude ter esse momento bom, gratificante, Sim. de forma independente, né? Exato. Cara, incrível. E assim, desde o que ele iria se alimentar, o que você gosta de comer? Ah, eu gosto de comer batata frita. Eu falei, olha, você vai passar 3 dias comendo batata frita.
vamos tentar colocar uma carninha aí? Você gosta? Uhum. Ah, eu gosto de peixe. Eu falei, lá é possível que não tenha peixe. Pode ser uma outra coisa? Então, a gente vai tirando desse repertório dele possibilidades para que ele seja autônomo. Sim. E daí a mãe falou assim, Michele, a viagem foi incrível. Ai, gente, Ah, legal. Filho, que legal. Venci na vida. Cara, incrível. Aquela reafirmação assim de é isso aí. É Tipo, isso. Nossa, é muito gratificante. Com Então, o certeza. treino de habilidades sociais é super importante, né, gente? E outra de forma intensiva. Exato. Sim. Não adianta também Um ficar dia ali. ou outro e pensar que vai dar certo. Não, tem que ser intensivo, cara. A gente só aprende com constância. Repetição, Constância. constância. Aí, ao longo do tempo, né, você vai incrementando, botando mais complexidade Isso. naquelas questões. Deixando um pouco mais naquelas situações. flexível, né? Exato. Certas Exato, possibilidades. isso também, né? Você vai mostrando. Para generalizar. É, porque nem tudo é uma caixinha, né? Não vai acontecendo, tipo, toda vez que eu chamo, como exemplo, né? Vou chamar pra tomar sorvete, pra ir no cinema, vai acontecer da pessoa sair? Não, entendeu? Nem Exato. sempre isso. Você tem que tentar agregar isso de uma forma que Sim. seja funcional, flexível, né? E essa é uma possibilidade muito legal do contexto terapêutico que a gente tem hoje, que ele pode sair da clínica, né? Então, Sim. ele pode ser na escola, ele pode ser em Sim. casa, ele Aham. pode ser no parque, ele pode ser no shopping. Então, trazer e fazer essa generalização juntos é uma coisa bem legal também, né? Nossa, É. O trabalho do massa. acompanhante terapêutico nesse processo é uma coisa muito legal. De poder ir observando como é que vai rolar. Porque na clínica a gente tem ali, relativamente, bastante coisa controlada. É o lugar É. seguro, né? É O um- lugar é um- seguro. É o nosso também. lugar seguro. Ali a gente tem outros profissionais da área, Sim. ali a gente tem o nosso Exato. suporte, tem os nossos métodos, os nossos recursos, o ambiente que a gente já conhece, a gente ali já preveu tudo. Todas as possibilidades podem Exato. acontecer É, de porque certo, assim- de errado, né? Nossa. É, Então, e ver- quando a gente também vai para um lugar diferente, a gente Nossa, também ver está esse se comportamento desafiando. fora. Com certeza. Então, Desafia a gente, AT. desafia essa criança, esse adolescente que está ali sendo colocado à prova no ambiente externo É, e Sim. possibilita a gente ver, puxa, essa habilidade a gente já conseguiu realmente que ele entendesse. Aham. sim. Essa aqui a gente vai ter que trabalhar um pouco mais. Então, essa observação e essa expansão da clínica é uma coisa muito legal para habilidades sociais, né? Uhum. Esse Incrível. acompanhamento, gente, assim, eu sou apaixonada. Me tornei fã das habilidades sociais, porque as ATs vão ao parque. Ai, vão que tomar maravilha. sorvete. É isso. Cara, muito bom. legal. E você falar pra ele, olha, vamos pedir o seu sorvete. Aí, e agora? O que eu faço? Aí teve uma vez que um escondeu atrás de mim e falou, não, tia, fala você. Aí eu falei, eu falo, mas eu falo metade e você outra metade. Perfeito. Combinado? Combinado. Aí eu falei, qual sorvete? Aí ele falou, tem. Aí eu falei, aí a Meu moça Deus. falou diversos. Aí eu achei que foi muita informação pra ele. Aham. Aí eu falei, o que você gosta? Aí ele. Aí pensou e ficou atrás de mim. Aí olhou de novo a moça, uva. Aí pergunta pra ela se tem uva. Aí ele, tem uva. Ai, meu Deus. E ela não te ouviu. Aí ele, tem uva. Já um Ai, pouco impaciente, assim. saco, tia, você tá me fazendo fazer uma coisa que eu quero. Mas assim, depois de um tempo, ele já começou a se servir, ele já começou a pagar, ele levava o dinheiro dele. É, Aí- Gente, que massa, né? É incrível. Isso é Cara. muito legal de ver. Sim. é incrível. Isso é muito legal. E eu falo que, por exemplo, você quer alfabetizar o seu filho, você coloca ele 4 horas na escola. Terapia não é diferente. Uhum. São várias horas, porque ali é onde a criança vai Ser adquirir estimulada, repertório né? para a autonomia, Uhum. Sim. né? E ter esse olhar aqui, né, gente? Vocês são incríveis, porque vocês têm um olhar, né, cuidadoso, empático, né, técnico, né? Porque busca muita literatura para saber Sim. como lidar, Uhum. né? Importante. Então, esse olhar é isso que a gente precisa para os nossos pequenos, porque como mãe, né, eu espero que meu filho tenha terapeutas também tão dedicados, também tão empáticos. Não acho que isso é só crise ou é só birra. Aham. Não é- Não reduzir, né? O que É. está acontecendo ali? Exato. Tudo tem um motivo. Tem, gente. tem as Sim. necessidades, né? Tem Sim. um meio pra que precisa, né? A gente precisa de coisas, é isso, entendeu? É. Então, a gente tem que entender o que são essas coisas, Exato. sabe? E só esse olhar empático, cuidadoso e técnico é que vai, que eu acredito que vai fazer com que esses meninos se tornem autônomos. Com Sim, certeza, mas certamente. Porque a gente precisa reconhecer essa necessidade neles e essa vontade também, estimular essa vontade de ser autônomo, de ser Sim. independente. Sim. Sim.
do jeito que você fez, trabalhando a autoestima, dando previsibilidade do que ia acontecer, o que ele podia esperar, o que ele não veria. Uhum. Sim. Sim, rotina é importante, né, gente? Com É. certeza. Pra gente é importante, pra eles. A gente Lógico. trabalha todo dia, estuda todo dia, né? Tem uma Exato. rotininha. Sim. Mas a gente ali, mesmo que alguns tenham, né? A memória, falando por mim aqui, a memória meio, ai meu Deus, ontem eu esqueci o almoço que eu tinha. Calma, mas eu falei, Ei, rapaz, Michele, cadê a agenda? Eu falei, então, né? Vou fazer a minha rotina. Perfeito. Primeiro isso. E aí eu lembro que, assim, todos os lugares que eu vou com o Arthur, eu falo com ele antes. Filho, nós vamos ao médico. Filho, nós vamos à padaria. Filho, nós vamos à farmácia. Filho, nós vamos ao parque. Nós vamos ao shopping. Para que ele consiga entender o que são esses ambientes, para que ele consiga se comportar. Mas ele se comporta da mesma forma em todos os ambientes. Mas já no começo, é isso mesmo. Posicionar. A previsibilidade. E isso traz autorregulação para eles, Sim. Exato. Uhum. né? Tempo de se autorregular para aquela situação. Se Então, organizar. se você não falasse, podia ser com que Fosse o um susto. comportamento dele Exato. fosse muito maior, fosse um comportamento muito mais desregulado. E ele não ia ter ali, como que eu vou me autorregular aqui agora? Eu já nem Exato. sabia para que Sim. eu estava vindo para cá. Então, assim, isso é muito importante, essa previsibilidade Sim. é muito importante. Ela traz conforto, né? Traz Com conforto. Porque você certeza. já vai pensando, tá, eu sei que eu vou pra tal lugar, eu sei que lá tem tais coisas. Então, beleza, eu posso ficar um pouco mais tranquilo. Quando é no susto, a gente fica com medo, fica ansioso, né? É a Então, mesma coisa quando a gente vai para um evento e não sabe qual que é o traje. é lógico, Exatamente. rapaz. Vai ser piscina? Vai todo mundo de biquíni? Então eu não vou social, né? Exato. Então eu não vou de salto, não vou botar sabe, uma beca. Não faz o não menor vou de sentido. casaco. Sim. Você vai de forma adequada. Perfeito. Muito. E não só dizer para onde vamos, mas o que tem lá. Uhum. O que eu você acho pode que esperar é lá? muito Isso. importante. Eu trabalhei com o Matei uma época com um mini querido, né, uma criança, e ele gostava muito de balanços e gira-giras. Então, quando a gente ia pro parque, eu tinha que verificar se esse parque tinha um balanço ou gira-gira. Se não tivesse, nem adiantava ir. Para que eu estava indo para um parque que não tinha balanço gira-gira? Sim. E aí, então, quando eu ia falar, nós hoje iremos ao parque. Lá tem balanço, tem escorregador, tem gira-gira. Então, ele já ia, quando ele já chegava procurando o balanço, o gira-gira, o Opa, negócio. falou que tem. Então, eu já trazer essa previsibilidade do que ele vai encontrar lá. Vão ter outras crianças? Uhum. Vão ter adultos? Vão ter muitos adultos? Vai estar com muita gente? Pouca gente? Eu acho isso muito legal. E eu comecei a perceber a importância disso. Ai, gente, o TikTok, né? Vamos lá. Que como uma terapeuta de adolescente, eu preciso conhecer o TikTok. Precisa, tem que estar Ai. dentro. E apareceu Verdade. pra mim, eu entrei num limbo de... meu Deus, que lugar. Judeus ortodoxos nos Estados Unidos. E eu não sei se Específico. vocês sabem, mas judeus ortodoxos, eles seguem uma linha de alimentação que você não mistura carne Sim. e derivados de leite, Sim. né? Que é uma alimentação kosher. Então, quando eles vão para um aniversário, eles têm que saber qual tipo de comida vai ser servida, porque eles precisam comer o tipo de comida que vai ter nesse aniversário para não misturar carne e derivados de leite. Eu falei, gente, exatamente isso que a gente tem que fazer com as crianças. Eu tenho que dizer se vai ter muita gente para ele já começar a se preparar, principalmente os adolescentes que já começam a ter essa compreensão de como se comportar nos ambientes a partir desse treinamento, para ele saber, eu vou precisar me comunicar. Uhum. Não, nesse ambiente eu não vou precisar falar tanto. Então, dar essa previsibilidade fornece essas ferramentas para que antes da gente chegar lá, ele já esteja mais preparado. Não dizer pronto, porque a gente nunca está realmente pronto, né? Não, Mas já não. esteja mais preparado, mais confiante Sim. e mais seguro para circular ali e conviver e se sentir bem ali naquele Sim, ambiente. sim. Porque às vezes, não, né? Se a gente chega lá e está lotada, a pessoa não está preparada, eu me sinto Com desconfortável. certeza. Né? Então, eu quero dar essa previsibilidade. Certo. Isso é muito legal. Não, eu queria falar em cima da sua fala. Tipo assim, essa previsibilidade é muito boa. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas estão focadas em levar o indivíduo até o lugar. Mas não estão focadas em preparar para o lugar, saca? Então, assim, eu acho que é muito... Tornar o lugar menos intimidador. Isso, né? exatamente. Exato. Você fala, não, eu vou conquistar o paciente, vou conquistar
o adolescente, o adulto, para levar para tal lugar. Só que você não dá as ferramentas, porque quando ele chega lá, ele não vai se sentir bem, não vai gostar, vai deixar de confiar em você. Então, tem todo um preparo. Eu acho que é mais fácil a gente preparar o indivíduo É. para poder levar no lugar. Porque não pode ser nessa possibilidade que ele vai nesse evento, mas futuramente ele vai se preparando, vai Sim. melhorando, vai criando ferramentas, vai entendendo como funciona esse processo e vai se deixando permitir, sabe? É um pouco disso, cara. É isso. Verdade. É bem isso, né? É isso aí. E, gente, assim, eu também, como mãe, não sabia lidar muito bem com esses comportamentos fora da clínica, né? Porque lá na clínica, os terapeutas estão lá, estão manejando, estão fazendo Uhum. o que tem que ser feito. É mais controlado. E em Sim. casa, eu falo, e agora? Vou fazer o que com esta criança? Né? Qual dica que vocês podem dar para os familiares em relação às habilidades sociais? Além da rotina, Sim. além de cobrar a comunicação, né? Do tipo, oi. Do tipo, oi, tchau, mãe. Não, esse oi, tchau pode, gente. Não, Deve. não, é bom importante. dia legal. quando chegar na clínica é importante Sim, também. A gente sim, adora. É bom, legal. é reforço. Acho que trabalha com É. reforço. Né? Falou, oi, parabéns, é isso aí, velho. Muito Continue bem. assim, tchau, bom dia e tal. É isso. Reforçar. É. Passarinho, tem alguma dica aí? Eu já sabia que ia ser eu a conversar. Deixa eu olhar aqui que eu tinha feito as anotações. Então, assim, Para Uma a família. para a família, para a família. família, por Família. favor, família. Família querida, vamos. Eu acho que é legal a gente estar lendo, tá pesquisando, mas vamos ter cuidado com o que a gente pesquisa, porque tem muita informação. Internet é terra de ninguém. Tem muita coisa boa, mas você tem que estar ali. Filtrando. Pois é, você tem que estar filtrando, você tem que estar sabendo também o que pesquisar, né? Sim, sim. Então, assim, pessoas que não têm muito tempo, tem podcasts muito bons. Tipo esse. Olha só, rapaz. Você pode ouvir em vários lugares, pode ouvir no carro, enquanto você vai buscar fulano na escola. Mas, assim, tem um podcast que eu gosto muito, que chama Introvertendo. É feito por autistas, sobre autismo. Legal. E aí tem muita gente massa que é convidada, que pode estar falando, às vezes, uma questão que você está querendo resolver. Uhum. Tem lá muita coisa sobre habilidades sociais, tem lá muita coisa sobre comportamento em geral, sobre situações, como que a gente pode estar lidando. Pode ser uma questão assim que você já está procurando e não sabe muito bem aonde achar. Esse podcast é muito bom, Introvertendo. Tem leituras dos Del Prete, que eu já falei aqui, só para citar, que seriam muito legais de vocês estarem mais... Tem coisas mais curtas, não um livro ali de 300 páginas, mas tem coisas mais curtas, dá para achar artigo científico dos Del Prete, que assim, tem o Instagram da Zilda, que é a Del Prete, Zilda Del Prete, e ela é uma fonte infinita de informações e de acessibilidade para os pais, para os terapeutas, para as crianças, para os autistas em geral. E dica assim, social, vamos reconhecer que os nossos pequenos, eu sou pequena, né? Mas os nossos vamos reconhecer que os nossos adolescentes, eles já são adolescentes, a gente não vai ficar diminuindo. Vamos, né, insistir nisso. Vamos começar falando os nomes. Uhum. Vamos tentar dar mais autonomia. Falou que não gosta. Deixa Não ele lidar com, existe. com as dificuldades, É. né? Faz Abre muito o Não importante isso. facilita tudo, cara. Não, deixa Porque ele- quando você facilita, você também está ali interrompendo um processo de evolução que é Sim. natural. Uhum. Então, assim, é claro que você vai facilitar algumas coisas. Na dificuldade, mas, né? Quando ele normalmente não dá conta. Exato. Mas deixar ele tentar. Deixar ele fazer por conta própria, né? Tentar evoluir. Por ele, que Por aí ele ele. também vai descobrir o que ele gosta e o que ele não gosta. Porque se Sim. você ficar lá mostrando tudo que ele vai gostar, gente, ele não tem identidade. A gente precisa reafirmar a identidade. Identidade é muito importante. Pro ser neurodivergente, pro ser típico, a gente está falando de, poxa, quem sou eu? O meu nome é esse, a minha pele é dessa cor, o meu cabelo é desse jeito, essa é a minha altura, o meu corpo tem esse formato. Quando eu me olho no espelho e eu vejo perto da minha mãe, eu sou diferente dela. Ela tem linhas que eu não vou ter ainda. Uhum. Então, você vai ter que estar mostrando e explicando o que é o tempo, o que é a idade, o que é
né? Sim, sim. Culturas diferentes, isso é muito importante. Então, a dica é, vamos reforçar a identidade deles, vamos chamar pelo nome, compreender que você é mãe, você é pai, mas eles também são gente no mundo e que Sim, eles sim. precisam dessa autonomia. E às vezes eles até, não, eu quero ser chamado. Às vezes o nome é lindo, a mãe escolheu com todo carinho. Mas às vezes surgiu ali um apelido, um nome que ele gostou, uma forma de ser chamado e até respeitar esse espaço, essa autonomia, para gerar não gerar, né? Mas fazer com que ele reconheça essa autoestima e se empoderar de quem ele é. Né? Isso é muito legal. Sim, sim. Posso reforçar assim, deixar ele construir um próprio mundinho dele. Exato. Entende? Você vai mostrar os caminhos, o que dá certo, o que pode dar errado, né? Mas deixa ele escolher o caminho por si só, sabe? Eu vou reiterar a sua fala, no sentido, reforçar, né? No sentido de dizer que conhecimento é poder. E isso, sim, é para tudo, entendeu? Então, aprendam de forma empírica, né? Observando, vendo como funciona o filho de vocês, sabe? Vai surgir muitas dúvidas e essas dúvidas podem ser compreendidas na literatura. Sabe? Tem muito curso para pais também. Tem. Faça um curso. Sim. Conhecimento é poder, gente. Isso para tudo, entendeu? Legal, gente. Depois desse bate-papo incrível com vocês. Foi sensacional. E aí, vocês querem deixar alguma dica, né? Além dessas que já foram dadas para os pais. Alguma dica, leitura, enfim. Dei a minha contribuição, brilhem, olhando para as câmeras. Eu acho que acompanhar famílias... Se você é uma família atípica, acompanhar outras famílias atípicas é sempre um processo enriquecedor. Porque, primeiro, acompanhar virtualmente Ali, e gata. presencialmente. Ali, a pessoa não enxerga muito bem, então a gente tem que, né? Acompanhar famílias atípicas na vida real e na vida virtual pode ser interessante. Na vida real, para criar esse espaço mais seguro para esses indivíduos neurodiversos poderem se descobrir de forma mais natural, poderem praticar essas habilidades sociais antes de serem jogados em ambientes que não vão ter tantas pessoas compreensivas, né? E as famílias atípicas virtuais podem trazer, como a Sara falou, várias informações que às vezes a gente não pensou porque o nosso filho ainda não passou por aquele ponto. Isso. Mas a família ali do Instagram já passou. E quem sabe funciona comigo? Porque pode ser que não funcione. Sim. E aí tem algumas famílias, tem uma especialmente que eu gosto muito, que é a The Family on Board. O nome é em inglês, mas eu juro que eles moram no Brasil, né? Que é a Violet e a Summer. Gente, os nomes parecem que mas é porque a menina Summer nasceu nos Estados Unidos. Mas eles moram no Brasil, são brasileiros. Falam português, o Instagram é todo em português. A Violet é uma mulher autista, adulta, já diagnosticada, né, já na vida adulta. A Summer é uma criança. Então, é muito legal ir vendo que ela vai descobrindo com outras pessoas e aí outros pais podem ir descobrindo com ela. Eu vou descobrindo com ela também. Eu acho isso muito legal. Eu nem sou mãe, mas eu tô lá aprendendo um monte como terapeuta e como futura mãe, quem sabe, né? Então, é muito legal ir podendo construir esse repertório a partir da vivência de outras pessoas também. Perfeito, perfeito. Gente, como dica final, o que eu posso falar para você é o seguinte. É um mundo complicado, é um mundo complexo, é um mundo difícil. E nesse mundo a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter calma, tem que ter empatia, entende? Acho que a empatia é fundamental para a gente compreender o mundo do outro, sabe? E se for com o filho de vocês, se for primo, sobrinho, independente do que seja, é importante a gente tentar entender esse mundo. Como eu tinha falado, essa tradução ela só é possível quando você consegue compreender o que o outro tá querendo dizer, sabe? E a paciência, a empatia, um olhar crítico é muito importante, né? Então, minha dica é para isso. Sejam mais atentos. Né? Eu acho que posso dizer assim, estejam dispostos a querer ajudar. Se vocês querem mudança, estejam dispostos a ajudar, de verdade. Sensacional, Bravo. gente. Sensacional. Belíssimo. Muito obrigada por vocês estarem aqui falando com a gente sobre um assunto super importante, que são as habilidades sociais. Uhum. E fiquem à vontade quando quiserem voltar também. Outros temas. E não percam, gente, os próximos episódios. Vamos continuar falando sobre saúde mental, sobre neurodiversidade. Fiquem ligadinhos. Não assistiu o segundo e o terceiro episódio, volta lá, clica, comente, compartilhe, para que essa informação chegue ao maior número de público possível. Até lá!
Tchau.